Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Quaresma. E a igreja traz para nós textos que, no geral, falam sobre esse Deus que vem trazer ao seu povo a água viva. Na primeira leitura, Êxodo capítulo 17, Deus pede a Moisés que bata o cajado na pedra, no meio do deserto, e ao bater o cajado na pedra, saiu água para matar a sede do povo. Então, na primeira leitura, nós temos Deus dando água para o povo beber no deserto. Mas no Evangelho, temos um texto belíssimo, talvez um dos textos mais icônicos do Evangelho, onde Jesus se encontra com uma mulher. A Bíblia nem fala o nome dessa mulher, diz apenas o lugar onde Jesus encontrou com ela, em uma cidade chamada Sicar, que ficava em uma região chamada Samaria, e ali se desenvolveu um dos diálogos mais bonitos da Sagrada Escritura. Hoje pela manhã, nós refletimos sobre esse diálogo entre Jesus e a samaritana, tendo como base as pregações, as homilias, as palavras de um bispo norte-americano chamado Fulton John Sheen. Esse bispo que viveu entre os anos 1895 e morreu em 1979. Então, na missa da manhã, nós trouxemos tudo o que esse bispo, que está sendo até beatificado, ele está em processo de beatificação, é um bispo católico, que morreu em 1979, tudo o que ele falou sobre esse diálogo entre Jesus e a samaritana. Essa homilia está gravada no YouTube, no Facebook. Caso você queira, no decorrer da semana, você pode assistir para completar aquilo que você vai ouvir na missa de hoje, agora à noite. Amém, pessoal? Para essa missa da noite, mudando um pouco a nossa abordagem, sem mudar o tema, eu gostaria de aproveitar a oportunidade do encontro entre Jesus e essa mulher. Porque veja, a Bíblia nos relata que Jesus encontrou com várias mulheres e que Jesus conversou com várias mulheres no decorrer do seu ministério. Mas nenhuma dessas mulheres com quem Jesus conversou, a conversa foi tão demorada. A conversa se aprofundou tanto. E a conversa foi tão bonita como no caso dessa mulher. E eu achei muito bonito que essa conversa entre Jesus e a mulher tenha caído exatamente nesse domingo, 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Então, agora à tarde, quando eu estava me preparando para essa homilia, eu pensava nisso.
Será que não é a igreja tentando ou nos concedendo a oportunidade de fazer uma homenagem especial para as mulheres através desse evangelho? Porque veja, de todos os encontros que Jesus fez com mulheres, de todas as curas, de todos os milagres, de todas as conversas, nem com a mãe dele, a Bíblia não relata uma conversa de Jesus tão longa, tão demorada, como a do evangelho de hoje. Essa é a conversa que Jesus teve com uma mulher mais demorada de toda a Bíblia. Então eu tenho para mim que esse texto esteja de alguma forma chamando a nossa atenção sobre a visão de Jesus a respeito das mulheres. E é importante a gente falar sobre isso, pessoal. No Dia Internacional da Mulher, veja, não é só o Brasil, é o mundo inteiro hoje que está celebrando essa figura feminina, a mulher. E quando nós falamos de mulher, hoje nós, infelizmente, caímos em muitas ideologias. Existem ideologias que tentam colocar a mulher como se fosse um objeto. É o que acontecia e acontece ainda hoje, por exemplo, no Irã. Quem está acompanhando sobre a guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, diga amém. Eu não sei se você sabia, depois que o Irã assumiu, ou melhor, depois que os ayatolás assumiram o poder no Irã, e houve a revolução dos ayatolás, a revolução islâmica no Irã, as mulheres elas não tiveram mais o direito de andar com roupas à paisana. Elas tinham que se cobrir o corpo inteiro, ficar só o olho de fora em uma roupa chamada burca, porque a mulher passou a ser vista como uma maldição, o pecado, a fonte do pecado. No Irã, as mulheres não têm direito de votar, não têm direito de fazer faculdade, não têm direito de dirigir, não têm direito, pessoal, acredite nisso, em pleno século 21, no Irã e em alguns outros países de cultura xiita, existem mulheres que não têm o direito nem mesmo de poder sair na rua sozinha. A mulher só pode sair ou com seu marido ou com seu pai. Não pode trabalhar, não pode receber salário. É só ficar dentro de casa, cuidando dos filhos, fazendo comida, lavando a roupa e arrumando casa. Então nós temos uma tendência que está crescendo em muitos lugares, de ver a mulher como a causa de todos os males. E nós temos uma outra tendência, que é a tendência que vem muito do feminismo, que tenta pregar para as mulheres que elas são empoderadas, e que elas podem fazer o que elas quiserem, que inclusive elas não precisam dos homens, e tentam dar para as mulheres uma liberdade até no campo sexual, muitas vezes perigosa, muitas vezes tóxica. E a gente fica pensando no Dia Internacional da Mulher, como deve ser a nossa homenagem? Eu fiquei pensando hoje, qual a melhor homenagem que eu como padre poderia prestar? Qual a melhor homenagem que a paróquia de Santos Reis
poderia prestar às mulheres que vierem à missa e também às mulheres que estiverem assistindo a essa transmissão. Aqui eu peço até desculpa aos homens, porque talvez você está dizendo, padre, se essa homilia é só para mulher, então a gente vai levantar e vai embora. Não. Tudo que o padre disser a respeito da mulher, a partir de agora, se aplica também aos homens. Porque Jesus não fazia distinção entre mulher e homem. Essa coisa de dizer que a mulher é o sexo frágil, a mulher ela tem que ter prioridade em tudo, essa não era a visão de Jesus. Em nenhum momento a Bíblia fala que a mulher é menos do que o homem. Em nenhum momento a Bíblia fala que a mulher é coitadinha. E existe até uma tradução que diz assim, olha essa como é que é bonito, já falei isso no casamento, os casamentos que eu faço, Dona Maria, eu falei isso, a noiva ficou toda empolgada. Quando Deus quis criar a mulher, Deus tirou uma parte do corpo do homem, qual foi? A costela de Adão. A costela de Adão fica do lado. E se você for observar, a costela, ela fica mais ou menos na metade do nosso corpo. Perceba, Deus não quis tirar um pedaço do osso da cabeça de Adão, porque aí poderiam dizer que a mulher está acima do homem. Deus não quis tirar um pedaço do osso do pé de Adão, porque aí nós poderíamos falar que a mulher está abaixo do homem. Deus tirou da costela para poder dizer, mulher e homem diante de Deus estão no mesmo nível. Deus olha com o mesmo amor para o homem, para a mulher. E hoje, Dia Internacional das Mulheres, nós paramos tudo para homenageá-las. Aliás, uma salva de palmas para as mulheres. Então, o que eu fiz? Eu reuni o pensamento de vários santos, as homilias, por exemplo, de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma homilia belíssima sobre o encontro de Jesus com a samaritana. As homilias de Santo Antônio de Pádua, ele também tem uma homilia belíssima sobre Jesus e a samaritana. As homilias sobre um padre da igreja chamado Orígenes, que viveu lá nos primeiros séculos, e diversos outros sermões da igreja católica, e montei algumas mensagens que Jesus hoje diria para as mulheres. E aqui fazemos parêntese, num primeiro momento para as mulheres, mas também para todos nós, para os homens e para as crianças, para todos. A primeira mensagem que Jesus diz para as mulheres, com base nesse texto, e diz para todos nós é: eu vejo você. Eu vejo você. Parece até uma mensagem um pouco óbvia demais, mas às vezes até o óbvio precisa ser dito, porque a gente está se esquecendo das coisas óbvias. Jesus me vê, e Jesus vê você. Diga assim com o padre: Jesus me vê. Fala para a pessoa que está do seu lado: Jesus vê você. Jesus vê você. Para quem está do outro lado: Jesus vê você. Jesus vê você. O que significa dizer que Jesus nos vê? Significa dizer que Jesus, no meio de tudo o que está à sua volta, Jesus olha para nós, Jesus nos identifica, Jesus nos reconhece
e Jesus dialoga conosco. Veja o caso desta mulher. Jesus chegou em Samaria, era meio-dia. Jesus sentou na beira do poço, a mulher chegou para tirar água. Jesus olhou para a mulher, Jesus viu a mulher. É importante a gente focar nessa palavra. Jesus olhou, Jesus viu. Porque veja, olhar é diferente de ver. Olhar é capturar uma imagem com os olhos. Então você está no meio de uma rua, você olha e vê aquele monte de... Você olha para aquele monte de gente. Os seus olhos capturam aquela imagem. Mas ver é quando você processa, é quando você identifica, é quando você faz uma leitura daquilo que os seus olhos estão enxergando. Então Jesus, ele olhou a imagem daquela mulher e Jesus conseguiu, com muito amor, com muito respeito, fazer uma leitura de quem era aquela mulher que estava ali perto dele. Eu estou dizendo isso porque hoje nós estamos em um tempo que tem crescido muito a indiferença religiosa. Muitas pessoas indiferentes ao próximo, indiferentes à família, indiferentes ao amigo, à amiga, indiferentes ao colega de trabalho, é cada um na sua, e muita gente começa a achar isso. Deus também não está nem aí para nós. Aliás, sabe quem disse isso? Einstein. Einstein chegou a afirmar que Deus existe, mas que Deus não importa muito com a Terra, que Deus largou o nosso planeta de mão e a gente se vira. Tem gente que pensa assim: Deus me trouxe ao mundo, Deus me colocou aqui, mas eu tenho que me virar. E eu oro, Deus não escuta. Eu peço, Deus não atende. Eu caio, Deus não me levanta. Eu choro, Deus não enxuga minhas lágrimas. Eu estou aí no mundo perdido, eu estou aí no mundo sozinho. Esse texto é a prova de que Jesus, ele vê tudo o que acontece com você. Ele sabe tudo o que você está pensando, ele sabe tudo o que você está sentindo. E como diz o Salmo 138, antes de você dizer uma palavra, Jesus já sabe o que vai sair da sua boca. Quando você está dormindo, Jesus sabe o que você está sonhando. Antes de você pensar, Jesus já sabe que você vai pensar. E por quê? Porque Ele te conhece, e Ele te observa, e Ele te acompanha. Eu fico imaginando essa cena, essa mulher vindo, e Jesus acompanhando essa mulher toda triste, toda desiludida, carregando o balde, meio-dia, naquele calor, para buscar água, e Jesus olhando para ela, e Jesus fazendo ali uma leitura da vida, do sofrimento daquela mulher. Eu quero dizer para vocês, mulheres que estão aqui, vocês não estão sozinhas. Jesus está olhando, Jesus está vendo tudo o que acontece com vocês. Esse Jesus que trouxe você ao mundo, conhece vocês mais do que vocês mesmas se conhecem. Segunda mensagem, Jesus se dirige às mulheres, Jesus fala com as mulheres. Aqui nós encontramos um problema.
No tempo de Jesus, era proibido uma mulher falar com um homem na rua. A mulher saía acompanhada do pai ou do marido, e quando ela queria conversar com alguém, só poderia conversar com uma outra mulher, e se ela tivesse que falar alguma coisa para um homem, ela tinha que falar para o pai dela, para o marido dela, e o marido dela conversava com o homem. Então era proibido um homem se dirigir a uma mulher. Era uma regra social estabelecida naquele tempo. E Jesus, que encontrou aquela mulher, e que viu aquela mulher toda machucada, e que viu aquela mulher toda sofrida, toda desiludida, Jesus quebrou a regra e se dirigiu àquela mulher, de um jeito bem sutil, de um jeito bem delicado. Jesus olhou para ela e disse: ô dona, me dá um pouco de água. Olha que lindo isso. Jesus, o Filho de Deus, pedindo água para aquela mulher. Por que Jesus pediu água para ela? Na verdade, Jesus não tinha sede. E se ele tinha sede, não era de água, era de salvar aquela alma, era de salvar aquela vida. Jesus pediu água para ela para começar uma conversa, para abrir espaço ao diálogo. Então Jesus, ele foi muito delicado aqui, porque ele poderia, como qualquer outra pessoa, perguntar: como é que você chama? Você é filha de quem? Você é casado com quem? Aqui no norte de Minas é assim, né? As pessoas já querem saber quem é seu pai e sua mãe, para ver se você tem dinheiro, se você vem de família rica. E alguns até falam: você mora onde? Aí quando fala assim: eu moro lá no Ibituruna. Fala: então entra para cá que você é meu amigo. Agora quando fala assim: eu moro lá no Feijão Semeado. Vixe Maria, isso é perigoso. Jesus, ele poderia ter usado esse protocolo. Quem é você? Você é filha de quem? Quem é seu pai? Quem é seu marido? Qual é sua ascendência? Qual é seu nome de família? Jesus chegou bem sutil: me dá um pouco de água. E a partir daquele momento, Jesus começou a conversar com aquela mulher. Jesus começou a entrar na intimidade daquela mulher, com respeito, com carinho, com ternura, com compaixão. Aqui Jesus está mandando uma lição para todos os homens. Todos os homens que estiverem na assembleia, aprendam uma coisa com Jesus. Uma mulher, sobretudo uma mulher que já está ferida, machucada, você não trata com grosseria, você não trata com brutalidade, com ignorância, com machismo. Aqui quem manda sou eu. Jesus poderia ter falado: eu sou o Filho de Deus, essa mulher é uma pecadora, ela vai ter que se submeter. Jesus não, ele se rebaixou, ele se colocou no nível daquela mulher para elevá-la a um nível de dignidade. É Jesus nos ensinando como devemos tratar as mulheres, como nós devemos tratar nossas mães, como você que é casado deve tratar a sua esposa, deve tratar a sua namorada. Você que tem irmãs deve tratar a sua irmã. A mulher, ela tem um jeito de absorver o impacto da vida que é diferente de nós homens. Às vezes nós homens ouvimos uma palavra e a gente não dá nem atenção para aquilo. Para a mulher,
às vezes uma palavra que ela ouve, isso dói mais do que uma porrada que um homem recebe. Então, eu queria pedir muito a você, homem, cuidado com a maneira como você fala com as mulheres. Cuidado com a maneira como você aborda as mulheres. Ainda que seja uma mulher que todo mundo fala mal, ainda que seja uma mulher que todo mundo critica, zomba, você, por ser seguidor de Jesus, deve tratar com respeito. Ainda que seja uma mulher que às vezes você passa na rua à noite, está lá na praça esporte, rodando bolsinha, está ali na Dulce Sarmento fazendo programa, e às vezes a gente vê católico passando, buzinando, gritando, zombando daquelas mulheres que estão ali, às vezes querendo ganhar um dinheiro para comprar o remédio para os seus filhos. Ainda que seja uma prostituta, você deve tratar com todo o respeito do mundo, porque é uma filha de Deus. Jesus tinha todo motivo para desprezar essa mulher, mas ele tratou ela com dignidade, ele se dirigiu a ela com respeito, para nos mostrar como devemos tratar as mulheres. Uma salva de palmas para Jesus por isso. Uma outra coisa que me chama a atenção e que eu gostaria de partilhar com você sobre esse texto, é que Jesus começa a conversar com essa mulher, e logo que Jesus chega para conversar com essa mulher, Jesus já tem a ficha corrida dela. Jesus já sabe de todos os pecados que ela cometeu. Jesus já tem o histórico de todos os defeitos dela. E Jesus sabia que essa mulher, ela trazia uma ferida no coração em relação aos relacionamentos amorosos da sua vida. Olha, pessoal, olha para o padre agora. Eu vou falar para vocês uma verdade. Nesses anos de padre, e olha que são mais de 10, e antes de ser padre, eu já atendia muita gente, eu descobri uma coisa: uma boa parte das feridas que uma mulher traz no coração diz respeito a relacionamentos amorosos. Poucas coisas machucam tanto o coração de uma mulher do que um relacionamento amoroso que não deu certo, do que uma traição, do que um namorado, um marido agressivo, violento, beberrão. Mas isso causa uma ferida tão grande no coração dessa mulher, que às vezes ela carrega pela vida inteira. Aqui nos Santos Reis, por exemplo, eu já encontrei mulheres que hoje vivem sozinhas e que disseram para mim assim: padre, eu vivi uma experiência amorosa tão dolorosa que eu nunca mais quis ter homem na minha vida. É uma ferida tão grande que às vezes vira um trauma. Às vezes a mulher, ela não consegue mais se envolver com ninguém, ela fica bloqueada por causa daquela ferida no coração. Essa mulher aqui do Evangelho, ela tinha passado por 5 relacionamentos, ela tinha casado 5 vezes, ela estava quase igual, sabe quem? Gretchen. Se ela tivesse casado mais algumas vezes, ela ia se equiparar a Gretchen, que Gretchen parece que foi 9, né? E conta achando que é uma vantagem, mas não. A cada vez que uma mulher termina um relacionamento e começa outro, é uma ferida que fica no coração. Então essa mulher criou uma ferida no primeiro relacionamento,
terminou o primeiro relacionamento, começou o segundo, esse segundo terminou, aquela ferida aumentou. Quando o terceiro relacionamento terminou, a ferida aumentou. Quando o quarto relacionamento terminou, a ferida aumentou. Quando o quinto relacionamento terminou, a ferida aumentou de tal forma que essa mulher se tornou uma ferida viva. E quando ela achava que ela não poderia mais casar, que ela não daria certo com nenhum homem, sabe o que ela fez? Decidiu se envolver com um homem já casado. E aí você imagina a dor dessa mulher de ter que viver com um homem que não era dela, era de outra pessoa, e ter que viver às escondidas com alguém que nem casado com ela podia estar. Então Jesus, conversando com essa mulher, Jesus viu ali essa ferida pulsando, sangrando, esguichando sangue, e Jesus sentiu compaixão. Jesus deve ter falado como Dona Maria: ô dó da bichinha, tadinha. Eu fico pensando hoje quantas mulheres são assim. Quantas mulheres estão como essa, com o coração todo machucado, se envolveram com uns caras, que desculpa a expressão, verdadeiros vagabundos, que roubaram a sua inocência, roubaram a sua virgindade, roubaram a sua pureza, roubaram até mesmo o seu futuro, engravidaram essas mulheres, largaram essas mulheres de lado, e hoje elas carregam esse peso, essa culpa de um relacionamento que não deu certo. Quero dizer para todas as mulheres, e principalmente para aquelas que sofrem por causa de relacionamentos, Jesus conhece sua dor. Jesus sabe o que você está passando. E sabe o que é mais bonito? Ao contrário de muitas pessoas que te acusam, que apontam o dedo e que dizem: ah, tudo é culpa sua, você é errada, foi você que escolheu, você está colhendo o que você plantou, e que te acusam, e que te condenam, e que queimam seu filme diante da família, falam mal de você pelas costas, te denigrem e chamam você de piriguete, colocam tudo quanto é nome ruim em você. Ao contrário dessas pessoas, Jesus não te condena, Ele te acolhe, como Ele acolheu aquela mulher. Eu queria muito que todas vocês mulheres se sentissem acolhidas agora no abraço de Jesus, e percebessem isso: o mundo pode me condenar, o mundo pode me julgar, o mundo pode até mesmo me crucificar, mas Jesus me acolhe, Jesus me abraça, Jesus não me condena pelos erros que eu cometi, pelas infelicidades que aconteceram na minha vida. E para encerrar, dizer para você que depois desse encontro com essa mulher, onde Jesus ofereceu para ela a água viva, e a água viva você entenda como o amor, a misericórdia, o perdão, a salvação, a mudança de vida. Depois que Jesus ofereceu para essa mulher a água viva, depois que essa mulher descobriu que aquelas feridas que ela trazia no coração não podiam defini-la, mas que em Jesus ela poderia levar uma vida nova, essa mulher saiu pela Samaria falando de Jesus e deixou para trás o seu baldinho. O balde dessa mulher representa a vida velha, a vida do pecado, a vida de um sedenta pelas coisas desse mundo, por uma felicidade que não vem. Assim também hoje eu desejo para todas vocês mulheres, e para todos os homens que estão aqui também, que nós façamos um encontro com Jesus tão profundo,
Um encontro com Jesus, com essa água viva que Ele nos oferece, que seja tão profundo, que possa mudar a nossa vida, que possa curar nossas feridas, que possa perdoar nossos pecados, que possa nos fazer olhar para a nossa história, não com vergonha, não com sentimento de peso na consciência, mas que com aquela certeza, eu fui perdoado, eu não preciso sentir vergonha do meu passado, Jesus já pagou na cruz por todos os erros que eu cometi, eu posso levar uma vida nova, eu posso ser uma pessoa nova, eu posso andar de cabeça erguida, eu posso ser uma pessoa digna, porque eu conheci Jesus, eu bebi da água viva que Ele veio nos trazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.